favor. É difícil voltar. Voltar? Fazer o caminho de volta da ficção para a realidade. Então, não pode ser Deus, mas pode fingir que é. Abby, ele vai te mostrar uma coisa perturbadora. Mas precisa ser feito. Tá errado. Eu sou psicóloga e eu saberia se ele... Como vão todos, espero que esteja realmente tudo bem. E nós vamos agora para a nossa quarta etapa, que é a etapa referente à sensação. Esse é um método criado para o site DPMI, Desenvolvimento da Personalidade, onde funciona plenamente para a mente se preparar para a realidade e impedir, deste modo, a hipnose, a indução e o controle mental, o domínio mental. Já falei sobre a primeira e a segunda indução, né? A segunda hipnose, que é a contra-hipnose, aquela hipnose indireta, onde as coisas não surgem da maneira que vocês querem, surgem da maneira indireta, uma maneira capaz de influenciar as coisas de maneira subjetiva. É quase um subliminar, mas um subliminar apoiando-se na teimosia da gente. Então, eu vou fazer uma pequena retrospectiva. Essa retrospectiva é a seguinte: nós temos o estímulo externo, que faz entrar em ação o estímulo interno, que pode ser impedido dessa maneira de chegar até a emoção. De que maneira? Através da indução. Através dos impulsos, a indução para os impulsos. Mas nós temos basicamente o estímulo externo, interno e as emoções. Agora vamos passar para a sensação. Por que a sensação vem em quarto lugar? Porque a sensação, ela já é uma coisa concreta. A emoção não. A emoção é basicamente o impedimento de um impulso. Eu expliquei que os estímulos internos funcionam de várias maneiras. E principalmente em três etapas. Uma etapa é a etapa do instantâneo, a outra etapa é a etapa do tempo médio, aquele de 5 a 10 minutos, onde dei bastantes exemplos, é o segundo vídeo, e depois temos a etapa referente à etapa longa, de 2 semanas. Em 10 minutos é insuportável, como os exemplos que eu passei, em concretos. Imagine em relação a 2 semanas, que seria o ideal para se tomar uma decisão em praticamente todos os âmbitos. Muito bem. Vamos dizer que você não tenha, ou que você tenha conseguido passar para a terceira etapa, a etapa da emoção. Uma emoção referente a uma decisão ou um pensamento, que realmente sofra algum tipo de relação real.
Então seria uma emoção equilibrada ou uma decisão equilibrada, bem baseada. Mas isso acontece como? A partir do momento em que você passa a não perceber que essas coisas têm importância. Se você não perceber que as coisas têm importância, fica difícil você perceber uma emoção concreta ou uma emoção real. Após a emoção, você tem então o ponto referente à sensação. A sensação é uma questão que você tem que levar em consideração, porque ela já é, como eu falei. Oh, por favor, gente. Essa referência mais concreta, que passa para o lado da sensação, é uma referência importante. Porque quando você sai da emoção da sensação, basicamente, você está prestes a tomar uma atitude concreta em termos de ideias. Por quê? Porque na emoção, a sensação é o próximo passo. É um passo importante para que você possa compreender que aquilo é real. A emoção tem muito a ver com a realidade. Mas a sensação, ele já é maior, ele tem um tipo de estímulo maior, ele tem um tipo de ação mais concreta. A sensação tem tudo a ver com pertencer. Esse pertencimento que vem através da sensação já sai do âmbito da emoção, ele já começa a crescer, ou melhor, você já está se relacionando já em relação, já em uma etapa mais sólida, ou melhor, já está afetando o seu íntimo. Como isso pode ser impedido? A emoção, você não levar a ter uma sensação. Eu costumo dizer que a sensação é o próprio instinto, a própria percepção do que é real e não é real. Durante o processo da emoção, você não tem essa percepção de verdade e mentira, mas durante o processo da emoção, sim, essa verdade e essa mentira já começa a existir. Você consegue perceber quando uma coisa é legítima ou não através do processo da sensação. Logo, a importância na sensação já é mais concreta. E outras ideias, outros pensamentos e outras etapas desse processo vão começando a ser mais sérios. Mas o principal mesmo, agora, no nosso âmbito de conversa nesse momento, é a sensação. Uma emoção estimulada para se transformar em impulso nunca vai chegar a ser uma sensação. Vamos dar um exemplo de sensação. Ao pegar numa maçã, você sentir ela na palma da sua mão, você tem uma emoção ou uma sensação? Pois é isso. A sensação vem do concreto. A sensação vem do que você está sentindo as coisas concretas. Se você vive sem ter emoção, se você caminha na sua vida sem ter uma sensação, porque as emoções foram transformadas em impulsos, vai ser muito difícil você sentir a vida de maneira concreta, independente da sua idade. Isso demonstra o quanto a pressa pode estragar uma relação pessoal, de trabalho, ou mesmo uma relação de você com você mesmo. A percepção da realidade vem da sensação. A sensação é quando você pega uma maçã numa temperatura natural, e quando você pega essa mesma maçã, no mesmo tamanho, na palma, ela congelada. O que ela significa? A sensação é outra. E se você pegar essa mesma maçã de maneira quente, a sensação também é outra.
Então você consegue diferenciar uma coisa natural de uma coisa não natural. Então você conseguiu aí na sua mente agora fazer isso, essa etapa. Diferenciar o natural e o não natural. Esse é o significado da sensação. A sensação onde cumpre as etapas dos estímulos externos e internos e com emoções reais, emoções ou decisões reais. Depois dessa decisão feita, através da emoção, é muito mais fácil você ter uma sensação do que seria verdade ou mentira dentro de uma indução, dentro de um processo onde você estaria inconsciente, ou melhor, você estaria trabalhando o seu detector de mentiras. Você vai perceber que você não está no seu ambiente natural, que você não está no seu modo de pensar naturalmente. É a sensação, o instinto, também chamado de instinto, é a sensação, a percepção das coisas. Mas o nome correto é a sensação. Se você consegue perceber uma maçã em modo temperatura natural, ou uma maçã em temperatura gelada ou quente, e ver essas diferenças, e saber que a temperatura natural é a temperatura concreta para essa maçã estar existindo naquele momento, você pode fazer o seguinte: você pode receber um convite e usar a sua sensação para saber se aquele convite é uma armadilha ou não. Você pode receber uma promoção e você pode perceber se aquela promoção é real ou não. Ou seja, você pode entrar na sensação e ver o futuro, por assim dizer. Porque se a pessoa te convidar ou te der uma promoção sabendo que você não está preparado, ou se for levar você para um ambiente onde você não terá nenhum tipo de defesa, você irá sentir uma sensação ou fria ou quente. Parece miticismo, mas não é. É esoterismo. Não é esoterismo com X, é esoterismo com S. É a percepção onde você usa os seus recursos naturais. Os recursos que você tem dentro de você mesmo. Os recursos da percepção corpórea e mental. É porque ela diz que ela tem que estar de modo saudável. Existe uma diferença muito grande entre sensação saudável e sensação natural. A sensação saudável é aquela que você constrói todos os dias, com o intuito de percebê-la e assim reagir. Mas a sensação natural é a sensação biológica, a sensação que vai te levar. Nós não estamos trabalhando aqui com forças Wiccas, com as sensações da natureza, as sensações do espírito, do ambiente. Não, nós estamos trabalhando aqui com as sensações, as proteções saudáveis, aquelas que vão levar você a um caminho normativo em termos mentais, e não para um caminho natural, que eu não estou querendo que o homem seja um animal. O animal não tem consciência, o ser humano tem consciência. O que o animal tem são estímulos de sobrevivência, que o homem também tem. Mas não com a consciência, porque a consciência usa de analogia e experiência. Os animais não usam de experiência, usam apenas de analogia. Então é importante que você utilize a sensação para poder guiar a sua percepção para o que é real e não real, para que você não possa cair em armadilhas. Uma coisa muito concreta em relação à sensação é quando você entra em um ambiente desconhecido. Você não vai perceber sua emoção, porque a emoção ainda é uma questão de decisão, mas a sensação não. A sensação é uma questão de contato imediato. É quando você está imediatamente envolvido em uma situação. Essa sensação explora os sentidos do seu corpo, não mais em termos de sobrevivência e autopreservação, mas no sentido dos pensamentos, no sentido da energia, por assim dizer, no sentido da intenção. Quando você utiliza a intenção para
intenção dos outros ou do ambiente para perceber como você deve agir, como você deve seguir. A sensação é uma etapa em que as coisas se tornam cada vez mais concretas. A sensação, ele geralmente vem no estômago, na boca, na língua, em termos de enjoo. Então você tem que começar a trabalhar com isso em termos do sentido de como essas coisas funcionam. O corpo vai falar com você. Os meus alunos sabem que eu sempre falo isso. Você pode botar energia em uma parte do seu corpo, onde essa energia vai fazer você agir e ir para locais. Por quê? Porque é necessário você perceber a intenção da pessoa. Perceber a intenção da sua profissão, ou mesmo perceber a intenção de quem está te conduzindo. A sensação, por exemplo, agora que eu estou falando, será que eu estou falando a verdade? Será que eu estou inventando isso tudo? A sensação vai lhe dizer. A sensação é uma foto imediata da situação que está ocorrendo. Através da sensação, você consegue passar por etapas que seria impossível você fazer isso com a consciência lógica. Não seria você trabalhar com o seu instinto de maneira primária, que seria a autopreservação, mas sim trabalhar com o seu instinto de maneira secundária, porque passou pela etapa da emoção. Se você consegue concretizar a emoção através da paciência, da parcimônia, da espera, do momento certo, sim, você vai conseguir ter uma sensação concreta das coisas, você vai se acostumar a ter sensações concretas das coisas. E assim você pode ver, através de uma maneira praticamente slow motion, onde você consegue perceber as coisas em movimento devagar. Perceber que as coisas que estão ocorrendo, você consegue acompanhar mais do que anteriormente, usando as 3 etapas anteriores. Você precisa construir essas etapas. Você precisa construir uma sensação do que está ocorrendo, uma sensação do que ocorre. Ou melhor, você pode até prevenir o que está ocorrendo na sua vida. Mas para isso, você precisa estar em uma etapa mental saudável, não natural. Saudável. O que seria uma etapa mental saudável? É uma etapa onde você consegue conduzir, perceber, notar o que está ocorrendo. Ainda não de maneira lógica, porque as ideias, você pode ver pelo quadro, que nós ainda estamos um pouco distante da etapa das ideias. É muito importante que você consiga dar-se importância. Não dê importância para o que você faz, nem para o que você planeja, mas dê importância para você. É uma etapa essencial para que a sua mente não seja conduzida, não seja invadida, você não seja emblemado. No sentido mais popular, você não seja levado a enganos. Uma outra etapa fundamental na sensação, e eu poderia dizer que essa é uma etapa muito séria, de muitos modos impeditiva, é as ligações de parentesco. Você vê um parente se aproximar, às vezes um parente que quase nunca você tem 10, 5 anos que você não vê. Você tem que ter a sensação para ele. Tem que usar a sensação. Não sabe se aquela pessoa mudou ou não. Ou se ela vem com a intenção de levar alguma coisa sua. Há pouco tempo aconteceu uma mensagem de um primo que basicamente eu nunca vi. Eu senti uma sensação ruim, eu ia responder a ele, porque ele pediu meu número no telefone, eu ia responder a ele. Senti a sensação ruim. Senti uma sensação mórbida, fria. Eu fiquei, pô, que bom, é um primo. É uma coisa que eu quero agariar, eu quero aumentar, não quero diminuir. O que foi que eu fiz? Eu peguei o telefone e liguei para algumas pessoas. Todo mundo falou mal dessa pessoa. Quando eu citei isso com a minha mãe falou, não,
nem passe nada para ele. E ligue para a pessoa que passou o seu telefone ou o seu Messenger para não passar mais nenhuma informação sua. Ele é extremamente perigoso. A sensação pode lhe proteger também dessa maneira. Há uma etapa referente à sensação que a consideração é extremamente importante. Você tem que quebrar o estigma de ver todo mundo com bem. Você tem que colocar no lugar desse estigma o estigma de ver todo mundo com realidade. E que a sensação faz isso com você. Quando ela é saudável, repito, e não natural, quando ela vem de um processo imprescindível, quando ela vem de um processo de construção, não há atalhos na sensação. Poderia dizer que a emoção é muito importante. Mas por quê? Porque constrói ferramentas como essa. A ferramenta da sensação é uma ferramenta poderosíssima. É uma ferramenta que poderia fazer você perceber o mundo e evitar problemas. Esse é o seu guarda-costas natural. É através dele que você consegue impedir que as coisas entrem em sua mente, as coisas façam realmente com que você tome decisões erradas. Por quê? Por causa da precipitação, também chamada de impulso, que é da etapa anterior, a emoção. Quando a sua emoção começa a trabalhar de maneira lenta, com etapas de esperas maiores, você também pode fazer isso. Leva um processo natural para que você tenha sensações cada vez mais concretas. O exemplo da maçã é apenas um dos exemplos disso. Você pode trabalhar com qualquer coisa, com a presença, com a pessoa, ou mesmo com um momento indireto. O que seria um momento indireto? Uma pessoa que passa em sua frente, uma pessoa que passa distante, uma pessoa que passa num carro, uma pessoa que passa numa moto, você tem uma sensação mais concreta em relação a isso. Você olha e diz. É aquele momento que você diz, me sinto bem, não me sinto bem. Mas lembre-se, ela tem que ser saudável, construída a partir das 3 etapas anteriores, porque senão você pode se enganar, tomar uma decisão errada. Você pode dizer isso, mas não no momento em que sua sensação grita para você dizendo não vá. Você não vai. Por quê? Você não sabe, mas você não vai. Quantas garotas, quantos garotos evitou um mal maior por causa disso? Porque foi bem amado e bem acompanhado. E quando isso acontece, a pessoa tem um sentimento, tem uma emoção, tem uns estímulos reconhecíveis e sabe quando a coisa é ruim ou não. Às vezes a pessoa vira só o rosto para você e você já percebe, não, tem má intenção. Às vezes a pessoa baixa a cabeça no momento que está falando. Você não precisa ser um detector de verdades, não precisa ser um light on me, uma pessoa que esteja interpretando os gestos, não. A sensação fala isso para você. Aí está o seu detector de verdade. A sensação. Sentiu alguma coisa estranha, é porque há intenções estranhas. E as intenções estranhas são essas. É a intenção da malevolidade. A pessoa não está ligando para você, não se importa com você. A pessoa não quer nada de você a não ser usufruir. Muitas vezes é apenas do seu sentimento frágil, quer ver você se sentir culpado, quer ver você sofrer de alguma maneira. Tem muitas pessoas que trabalham nesse sentido. É um trabalho horrível. Alguns chamariam isso de bruxaria, feitiçaria ou magia. Não, eles são vampiros. É isso que eles são, vampiros. Pessoas que sugam a energia dos outros, sugam a emoção dos outros e sentem prazer em não sentir que você está estável. Sente prazer em sentir que você está sofrendo de alguma maneira, que existe um desequilíbrio. Isso
São vampiros emocionais. Pessoas que percebem que você está caindo e não subindo. A ascensão ofende a eles. Eles são desertores da própria dignidade e sentem prazer em trazer mais pessoas junto a eles. Quanto menos você pensar, mais você vai ser induzido. Mais você vai cair na hipnose e na contra-hipnose. Um exemplo de contra-hipnose que eu poderia citar agora para proteção é quando aquela pessoa não liga para uma outra que está ali enamorando. E acontece o quê? Um interesse maior surge. Essa é uma contra-hipnose, é uma mentira a fim de trazer. E as pessoas que usam esse recurso de desprezo, de afastamento, de pouca importância, é uma pessoa que usa de indução. É uma pessoa perigosa. Você vê uma pessoa cochichando, você poderia ter amizade com uma pessoa que cochicha? É sentimento, a sensação é concreta, é negativa. Por isso, é muito importante ao sentir, ao obter, ou melhor dizendo, essa sensação de que há alguma coisa estranha, você deve se afastar. Não precisa de religiosidade ou esoterismo, nem preparação. Você já tem isso dentro de você. A partir do momento em que a sensação não for boa, você deve se afastar. Uma pessoa que fofoca, que cochicha, em qualquer sentido, em qualquer ambiente, em qualquer situação, não é uma pessoa benigna. O nível de afastamento dessas pessoas negativas, existem milhões de sinais. Mas se você não se sentir bem, ou melhor, se você se sentir bem em relação a uma pessoa que esteja cochichando, alguma coisa errada com a sua preparação.